Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e olha, hoje eu vou fazer um vídeo importantíssimo para você. Eu vou dar um motivo para você e vou explicar o porquê que você precisa ler muito na graduação, tá certo? A pergunta é, eu preciso ler muito na graduação? A resposta é sim, tá? Não é ler médio, não é ler pouco, não é ler o necessário, é ler muito, tá? Por que que você precisa ler muito? Eu vou explicar. Primeiro eu quero falar algumas considerações. Primeira coisa do ler muito na graduação é que você tem que entender que as pessoas tendem a levar a questão da leitura de uma forma muito de qualquer jeito. Então, tipo assim, é pra ler esse texto? Então eu vou ler esse texto. E às vezes nem consegue ler o texto. Isso acontece muito, tá? Isso acontece em vários níveis, beleza? Faculdades, universidades, particulares, públicas, a mais pobrezinha, a mais top. Isso acontece porque isso não depende da faculdade, isso não depende da qualidade do seu curso, isso depende de você, do seu esforço e da sua relação com a leitura, tá certo? Então o que acontece? Muita gente tem dificuldade na leitura e a leitura é fundamental e eu vou explicar pra você, tá? Primeira coisa é que a faculdade, o ensino superior, ele é um caminho onde você vai ter que acumular um conhecimento muito grande, tá certo? Ele é diferente do ensino médio, apesar que eu já vi alguns ensino médios muito mais pesados do que as faculdades, infelizmente. Mas é muito pesado, é para ser pesado porque o acúmulo do conhecimento e o tanto de informação que você tem que trabalhar, ela é muito mais ampla, tá? Agora, hoje, por que eu tenho que ler muito, tá? Por quê? Por que não tem essa de vou ter que ler pouco ou só o que o professor passar? Porque entenda que você tem que construir uma boa formação para você. De formados medíocres, tá cheio. É a grande maioria que se forma de uma forma muito medíocre, né? Então, para que você seja um formado e você seja uma pessoa que tem um domínio necessário do que você estudou, nem que for um domínio básico, mas necessário e bem construído, você tem que ler muito, tá? Vamos entender como é que funciona esse processo então. Funciona assim, ó. Você vai para a faculdade, o professor geralmente ele passa ou algum livrinho ou algum texto, tá? Por quê? Porque não dá tempo na faculdade de passar livros inteiros e muitos livros para você trabalhar, tá certo? Então fica aquela coisa de que, olha, ele trabalha o texto direto, o texto direcionado, tá certo? Ele expõe os pontos direcionados, só que todos esses pontos, eles têm conteúdo em volta, e um conteúdo que você precisa saber, certo? Só que essa parte, amigo e amiga, é sua, não é do professor, certo? Aqui no canal, vocês sabem que eu faço isso. Eu tento fazer uma exposição de conteúdo tipo da faculdade. Eu não fico colocando um monte de tópico aqui, passando slide. Porque quem tem que construir tópico, quem tem que construir slide, quem tem que construir resumo, não sou eu. É você que está estudando. É você que está me ouvindo e você que está lendo. Você que tem que fazer esse esforço de sintetizar, esse esforço mental, intelectual de entender o conteúdo e passar ele para o papel e trabalhar esse entendimento e esse desenvolvimento de conteúdo. Então, quer dizer, você precisa ter uma carga de leitura maior, porque essa carga de leitura vai te trazer muita coisa, inclusive a facilidade de entender diversos textos que vão te trazer conhecimentos, tá certo? Teóricos, práticos, de diversas formas. Então você tem ali na faculdade um textinho, o professor te passa. Funciona mais ou menos assim. Estou fazendo ciências sociais, li um texto interessante, o professor de começo passou, vou pegar esse Introdução à Filosofia, que é um livro que eu gosto bastante, tá? Recomendo para você lê-lo, que ele é curto. É que minhas folhas estão inchadas, parece que ele é maiorzão, tá? Mas ele é curto. Os textos são extremamente pequenos. Olha o tamanho desses textos, tem metade de uma página, tá? Explicando ponto a ponto, é sensacional. E tem um link aqui para você comprar na Amazon. Ajuda o canal, compra pelo link. Então o professor vai e passa um textinho para você, um texto de 1 2 páginas. Você vai ler esse texto e vai entender aquele conceito, aquela pontuação, aquela história, aquilo que o professor determinou que você tem que entender, certo? Você entendeu, em um certo momento você está curioso ou você precisa expandir. A grande questão que você vai ver é que para você entender melhor aquilo, para você ser capaz de colocar aquela ideia em funcionamento dentro de um debate, dentro de um estudo, dentro de uma exposição, dentro de uma reflexão, você precisa ter mais conteúdo do que uma página daquilo, tá certo? Então, por exemplo, eu abri aqui,
deixa eu ver aqui um textinho. Olha só. O estado absoluto. Maquiavel, certo? Aí aqui vai ter uma explicação do estado absoluto. Meu, é meia folha, deixa eu ver. Meia folha de conteúdo. Você acha que meia folha de conteúdo vai explicar sobre o estado absoluto de Maquiavel? Sobre a ideia absoluta? E as pontuações que Maquiavel coloca no texto? E os exemplos colocados por Maquiavel? E o desenvolvimento da ideia de uma forma mais ampla com pontuações que não podem ficar de fora? Não cabem aqui. Não cabe aqui. Então, assim, o que você precisa? Você precisa ler com mais profundidade. Quando que você vai perceber que você precisa ler com mais profundidade? Na hora do seu trabalho final. Ou do seu TCC ou da sua monografia. Certo? Então, quer dizer, no final do trabalho, você vai precisar ler muito. Só que você não precisa descobrir isso no final do curso e se ferrar atrás de leitura volumosa. Você tem que entender que você precisa ler muito agora, certo? Então o professor passou aquele texto e você precisa desenvolver. Aí ele chegou aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ele pegou esse livro e falou: galera, história da filosofia, a gente vai trabalhar um pouco de política, eu vou falar para vocês lerem o capítulo onde fala do Rousseau, e você vai abrir e você vai falar: esse texto de Rousseau, agora eu não vou achar Rousseau aqui nesse momento porque eu nem tô no Schopenhauer, eu nem separei Rousseau pra gente ler aqui, tá? Mas, por exemplo, você pega o capítulo de Rousseau e você vai ver que Rousseau aqui tem algumas páginas, tá certo? Ó, achei Rousseau. Você vai ver que Rousseau aqui tem, sei lá, 6, 7 páginas, quer dizer, 6, 7 páginas, tá certo? Ó, Rousseau e Kant. 6, 7 páginas já é um conteúdo mais amplo, tá certo? Você vai falar: pô, bacana, 6, 7 páginas de Rousseau. Gostei de Rousseau, vou aplicar Rousseau no meu trabalho. E aí você vai ter que entender melhor as ideias de Rousseau. Porque o Rousseau, ele fala sobre política, ele fala sobre moral, ele fala sobre ética. Rousseau foi um grande pensador da educação, da área pedagógica, tá certo? Então você vai ver que o Rousseau é muito amplo. E aí você vai pegar o mínimo do Rousseau. E, meu amigo, você sabe qual é o mínimo do Rousseau para você poder trocar uma ideia e falar sobre Rousseau na academia, na faculdade? Isso aqui, ó. É isso aqui, tá? É o básico. Esses dois livros é da coleção Os Pensadores, são os dois livros que falam do Rousseau, tá? É o livro 1 e o livro 2, e ele contém aí um compilado de textos do Rousseau, tá? Então, quer dizer, você consegue aí ter uma série de conteúdos, né? Eu ainda tô lendo Rousseau, ó, quando ele faz um estudo sobre as primeiras sociedades, e olha o tanto de coisa, galera, isso daqui não chega nem perto do volume da obra original. Isso aqui é um resumo do resumo. E olha só, já é 2 livros, você já vai ter aqui pelo menos 600 páginas de leitura. Isso aqui é para você entender um pouco de Rousseau, para você poder falar um pouquinho do Rousseau, certo? Isso aqui é importante. E aí, como é que você vai ler 600 páginas de um pensador, um só, se você não tem um costume de leitura, se você não tem um hábito de leitura, se você não tem volume de leitura, se você não consegue nem ler 300 páginas no mês? Você nunca vai desenvolver uma profundidade de ideia, você nunca vai desenvolver uma profundidade reflexiva, você nunca vai fazer um trabalho decente. O esforço que você está fazendo na faculdade é igual um esforço do aluno do ensino médio. Lendo 3, 4 páginas, faz um texto do professor e apresenta. É a mesma coisa. Então, para que você tenha um conhecimento mais construtivo, que muitas vezes a faculdade não incentiva, porque ela acredita que você não vai conseguir se aprofundar, você meio que fica no superficial. Mas saiba que esse não é o caminho. O correto é você se aprofundar ali. É um conhecimento acadêmico que é muito amplo. Para você ter um mínimo de domínio para falar do Rousseau, você tem que ter uma leitura mínima. Agora, o porquê então que você tem que ler muito? Você tem que ler muito, porque existe muita leitura básica a ser lida e que você precisa ler para entender de uma melhor forma. Você quer entender o básico de filosofia? Não tem problema. Lê o Filosofando. Só que, meu amigo, o Filosofando tem um tipo de abordagem. Quando você pega o História da Filosofia, tem outro tipo de abordagem. E você precisa ler os dois. E aí você vai... Eu tô falando agora de filosofia, no caso. E aí os 2 livros já te dão umas 500 páginas. Você consegue ler um livro de 500 páginas em um mês? Em 2 meses? 2 meses é muito, né?
um mês, 40 dias, se você não consegue, você tá ferrado. Porque você não vai conseguir construir um conhecimento. Você vai sair com o básico do básico do básico. Então você tem que desenvolver o hábito de leitura. Aqui no canal eu vou deixar uns cards aqui. Eu tenho vários esquemas sobre hábito de leitura que dão super certo e que você pode pegar e aplicar no seu dia a dia para desenvolver e criar né, o hábito de leitura, certo? Então quer dizer, de um cara é isso aqui, certo? Agora, você imagina, você vai ler 6, 7 pensadores. Você vai ficar um ano para ler 6, 7 pensadores? É muita coisa, né? Não dá para você ler 8 livros em 2 anos. 10 livros em 2 anos. Você tem que tentar ler um livro por mês de 300 páginas. Dá 10 páginas por dia, né? Então, quer dizer, eu entendo a dificuldade, né? No meu curso de serviço social eu vi muito isso. As pessoas com uma dificuldade extrema de ler textos de 3, 4, 5 páginas. Eu também já passei por momentos onde eu não queria ler. Então aí você não lê, você não consegue ler, tem um dia que você está cansado. Mas só que o esforço é de entender e aplicar no seu dia a dia a ideia de que você não tem que se basear pelo mínimo de leitura. Você tem que ler muito, senão você fica acumulando livro, texto, xerox, e você não tem o conhecimento daquilo tudo que você está lendo. E você não consegue desenvolver um verdadeiro conhecimento da sua área. Um conhecimento amplo da sua área, um conhecimento de proposta da sua formação, certo? E para que isso se desenvolva com qualidade, você precisa ler muito, tá? Muito. Então, eu dei um exemplo aqui do Rousseau, tá certo? Ó, o básico do Rousseau. E eu vou falar uma coisa mais assustadora para vocês ainda, que são o conteúdo de vídeos no YouTube, certo? Eu tenho esse canal, eu faço conteúdo e eu sei como é que funciona o roteiro de um conteúdo de vídeo no YouTube, tá? Os meus vídeos, vocês sabem aí quem tá assistindo ou não, você que é novo, bem-vindo. Eu faço videoaulas de psicologia, pedagogia, história do Brasil, história geral, sociologia, filosofia, biologia, ecologia e algumas outras matérias e alguns assuntos, certo? Só consigo fazer tudo isso porque eu leio muito, tá? Então eu consigo absorver as matérias e explicar para vocês, construir as videoaulas. Agora olha que interessante. Vou dar um exemplo, tá certo? Um vídeo de psicologia, um vídeo qualquer de psicologia do meu canal que tenha mais ou menos 15 minutos a 20 minutos, que você assiste e fala, nossa, que interessante, né? Que bacana esse conteúdo. Olha só. Quanto que eu li para construir aquele conteúdo? Geralmente, eu li de 1 a 2 páginas só. Nossa, Udney, mas 20 minutos? Só 2 páginas? 2 páginas. Porque tem os exemplos e tal, é bem explicado. Nossa, então é duas páginas. Então não vá você acreditando que ao ver um vídeo do YouTube você está absorvendo muita informação. Você não está absorvendo muita informação. É pouca coisa que você tá sendo exposta para você. É 2 páginas, 3 páginas de conteúdo. É pouquíssima coisa. Uma leitura tua por dia, de 10 páginas no dia, de Rousseau, você vai ter um domínio de horas de vídeo assistidas. Entendeu? Então compensa muito mais, né? Então o que eu tô querendo dizer? Não se iluda também com vídeos no YouTube. Eles te ajudam a estudar, só que eles não substituem a leitura. A leitura, as pontuações. Você pode levar eles como uma aula, uma explicação daquelas pontuações daquele tema. Isso é maravilhoso porque faz você entender melhor, refletir melhor e organizar as suas ideias. Mas você precisa ler muito. Certo? Não é ler pouco. Certo? Então essa é o que eu queria falar pra você. Hoje eu preciso ler muito? Precisa sim. Senão você vai ser um profissional medíocre. Você vai ser um estudante medíocre. Aquele na média. Qualquer um, né? Aquele na média. Muito parecido com o estudante de ensino médio. Tá certo? E a ideia não é essa. É que você seja um estudante que absorva um outro tipo de assunto mais profundo e mais amplo. Senão não precisaria do ensino superior chamado, né? Então esse foi o exemplo. O exemplinho que eu dei, só para você lembrar, um textinho de introdução que você leu, mas você precisa ter o domínio de autores. E você só vai ter como ler isso daqui se você ler muito.
Por exemplo, se eu pegar o Rousseau e falar, ó, esse mês e mês que vem eu vou trabalhar só Rousseau, eu consigo. Eu pego o livro 1, leio, faço anotações, li o livro 1, acabou. Agora, você quer ver, ó? Olha só que bacana. Acompanha a ideia. Esse livro tem 330 páginas. 330 páginas. 10 páginas por dia, eu leio ele em um mês. Acabou, certo? 10 páginas por dia. Leio o segundo, acabou. 2 meses, lido e entendido. Leio, faço pontuações. 10 páginas por dia. Aí tem vários esquemas de como você lê essas 10 páginas por dia. Não precisa ler tudo de uma vez, né? Aqui nos cards que eu deixei, vai lá e clica depois, eu mostro o esquema de como você lê essas 10 páginas por dia. Em 2 meses eu leio Rousseau. Aí acabou Rousseau, posso fazer um texto, já fiz anotações, vou para outro pensador, né? Eu tô dando o exemplo da filosofia, mas todas as matérias seguem essa estrutura de estudo, entendeu? Você vai pulando os temas de estudo. Então você precisa ler muito. Imagina se eu demoro, galera, 2 meses para ler um livro desse, eu vou ficar 4 meses em 2 livrinhos. Eu vou ficar 1 ano para ler 4 livros, 3 livros às vezes, fora os momentos que você não vai conseguir ler. Então assim, é tenso, você precisa adquirir o volume de leitura. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Leia pelo menos aí 5 páginas por dia para você ter 150 páginas lidas, pelo menos, para você começar o hábito de leitura e depois engajar pelo menos 10 páginas por dia, tá certo? Bom, é isso que eu queria falar pra você. Você entendeu por que é importante e o porquê que você tem que ler muito? Esse é um dos motivos, tá certo? Porque senão você não vai conseguir escalar o teu conhecimento e isso é importantíssimo, tá certo? É isso aí então, valeu. Compartilha com todo mundo da sua facul, do seu curso, de todo mundo que faz curso de qualquer coisa, que eles precisam entender isso. As pessoas precisam mudar o seu hábito e sua visão cultural sobre a leitura e sobre o estudo, tá certo? É isso aí então, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Clica, compartilha, ajuda o canal. Aqui na aba de comunidades do canal eu me comunico com a galera, troco uma ideia, posto foto minha, que não tem nada a ver às vezes com estudo, mas é bem bacana, então participa lá e até o próximo vídeo. Valeu!